Boa noite a todos. Eu gostaria de saída falar a respeito do plano diretor, que exatamente há uma discussão sobre uma área a ser construída lá perto do Paraíso, mas a discussão fundamental não está sendo feita. Muitas pessoas participaram de uma discussão e chegaram à conclusão que naquela área é inviável a construção de casas populares, aliás, qualquer tipo de loteamento, daquele lado do Paraíso. Isso está no plano diretor. E o plano diretor veio para esta casa, depois de um trabalho conjunto, do qual nós participamos com a área. Dia 13 de dezembro foi encaminhado para o prefeito municipal. E, estranhamente, adormece no Paço Municipal o plano diretor. Quer dizer, que inviabilizaria, inclusive, essa discussão dessas duas áreas que são praticamente, pelo que me consta, nas imediações de onde é proibido a construção. O plano diretor assim determinou. Então, acho que a discussão fundamental é essa. Então, eu faço o requerimento para que o prefeito, o mais urgente possível, nos envie o plano diretor para que ele seja efetivado nessa cidade. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé. Requerimento aprovado por unanimidade, subscrição de toda a casa. Eu gostaria que o Everton projetasse, eu vou falar sobre a Varé-Prev, mas um outro enfoque. O Everton está projetando lá, vamos lá. Eu gostaria que apagasse as luzes, por favor. Eu pedi, até por uma sugestão da Toninha, que está aqui presente, a situação, quando Joselir Lilian deixou o governo, 9 milhões lá em cima, 206 mil reais era o rombo da Varé-Prev que Joselir e Lilian deixaram. E ali tem a composição, 8 milhões e 907 mil, é daquela lei aprovada nesse ano que aí consta, né? E abrange até 2008. E no final, enfim, dá 9 milhões, que é a parte superior. E agora a contribuição do Barquete em aumentar o rombo da Varé-Prev. Veja bem lá, o total com Barquete em 2010, dezembro, 14, quase 15 milhões. Então, o Barquete contribuiu com 5 milhões 738 mil reais, inclusive, pode ver lá, com quase 3 milhões de apropriação indébita do dinheiro do funcionário. Veja lá, segurado, olha, 2 milhões 915 mil em números redondos. Então, veja bem, aqui as pessoas, alguns vêm e dizem, é impraticável, é inviável uma previdência municipal. Desse jeito é mesmo, com governantes que não levam a sério, inclusive fazem apropriação indébita do sagrado dinheiro do funcionário, não há previdência que aguente. Então, é fundamental, esses números são fundamentais, mostrando aí o rombo deixado por Joselir e Lilian, 9 milhões e 200. Barquete, com mais quase 6 milhões, contribuiu para aumentar para quase 15 milhões, e sem contar que não tem correção monetária nesses números aí. Então, passa de 20 milhões. Eu gostaria que fizesse a próxima projeção. Essa próxima projeção é até baseado num requerimento do vereador Ripoli, que ele pediu a prestação de contas de 26 eventos. E eu elenquei, vejo o total, que dá quase 600 mil reais, que não tem prestação de contas. Mas, como a gente gosta de fazer a coisa correta, eu fui ver os eventos da cultura, aqueles que estão com asterisco, eles já chegaram aqui na Câmara, os da cultura. E também o do pastor alemão estão aqui nas comissões. Então, veja bem, tem Fanpop, tem São Silvestre, tem Ecobike, tem campeonatos aqui, tem festa do peão de bairro. Olha só, dá quase 600 mil, sendo que alguns estão aí e precisam ser analisados pelos vereadores. Tá? Tem, inclusive, mapa, etc, etc. Está tudo aí. A Paixão de Cristo, ela já está na Câmara, mas precisa ser analisado pelas comissões, porque pertence à cultura, que me parece que é o grupo que levou um pouquinho mais a sério a questão da prestação de contas. Então, esses números aí estão, viu, senhora presidente? Eu faço até um requerimento para que a mesa cobre dessas entidades, dessas pessoas responsáveis por esses eventos, a relação está aí, para que, imediatamente, dentro do mais breve espaço de tempo, nos envie para que as comissões analisem esses números, por favor. Em votação, requerimento do nobre vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários, por favor, queiram colocar-se em pé. Requerimento aprovado por unanimidade, subscrição de toda a casa. Muito obrigado. E, na verdade, inclusive, viu, Rosângela, eu fui ver lá a Festa do Peixe 2010, Vossa Excelência foi designada relatora. É importante que faça análise. E eu tenho aqui uma matéria que fala no vereador democrata da capital, chamado Camia.
Aliás, o Bonhouse está deixando o Democratas, viu, nobre vice-presidente? Vocês também? Opa, uma primeira mão, está dizendo que eles estão deixando Democratas também. Está aí, primeira mão para todo mundo. E o Camia, o Chitaro Camia do DEM, ele utilizava recurso da Defesa Civil e pedia os números de RG e títulos de eleitor para os beneficiados. E deu maior confusão. E eu recebi um e-mail aqui, que uma senhora, enfim, estava ajudando a montar uma entidade no bairro Paraíso. E teve uma assessora de um vereador aqui, que ofereceu feijão para essa entidade. E 3 sacos de feijão. E isso tem a data, tudo certinho aqui, e foi exigido a essa pessoa que identificasse as pessoas beneficiadas. Qualquer semelhança entre o Camia e o que aconteceu com o feijão e a Avaré é mera ou não é mera coincidência. Isso, inclusive, está sendo investigado pelo Ministério Público, não vou fazer juízo de valor, porque aqui nós não somos juízes. O Ministério Público está investigando e, naturalmente, isso vai ser devidamente esclarecido, né? Dinheiro, aliás, feijão da Conab, né? Agora, são coisas que acontecem aqui em Avaré. E outras coisas acontecem também, e uma coisa boa que está acontecendo é essa campanha da moralidade pela ética na política, pelo voto consciente, e novos panfletos estão circulando pela cidade. Povo de Avaré, voto não tem preço, tem consequência. E também este outro aqui, para não votar em políticos corruptos, etc., para comparecer à Câmara, essa coisa toda, e fala aqui da pessoa que eventualmente vendeu um voto, dizendo o prejuízo que ela causa a si próprio e à cidade. E quando eu falo com muita tranquilidade, já foi citada por outro vereador, pelo Roberto Araújo, esse importante movimento, e eu me pergunto por que isso aconteceu? Por que está acontecendo que a sociedade está se mobilizando? É por acaso? Alguém disse que é um partido político ou é um vereador que está trazendo gente? Aqui não é. As pessoas estão indignadas. Por exemplo, a doação e não revogação da Usastur, por exemplo. A não aprovação da CPI do Grelinha, que é um escândalo. Pô, não é possível que a sociedade fique cega a essa situação. E tem muito mais, tem os adiantamentos, nós temos os fornecedores que não recebem, outros recebem rapidamente, porque são amigos do rei, e assim vai, né? Então, as coisas estão acontecendo, festas como a última festa do peão, olha que confusão que aconteceu, como que a sociedade vai ficar inerte e vai ficar ausente da discussão política? E é um movimento apartidário, é um movimento político, porque nós somos seres políticos, não precisa ter partido para ser um ser político. O homem, por essência, é um ser político. Então, sejam todos aqueles que começaram a participar aqui da Câmara, que sejam bem-vindos, e vamos multiplicar essa campanha, que eu acho que é a campanha da moralidade, a campanha do voto consciente, e com isso nós vamos conseguir melhorar a representatividade da população nesta casa e vamos ter, certamente, governos mais conscientes, visando o interesse coletivo e não interesses individuais. Boa noite.